Olá, estudantes do segundo ano, professora Luísa, língua portuguesa. Iniciamos mais um ano letivo, ainda na modalidade REAMP. Diante da situação de pandemia, não podemos voltar ainda com as atividades presenciais. Porém, estaremos utilizando novas ferramentas mais atrativas que possibilitarão uma maior comunicação, mais eficiente, que possa auxiliar melhor na continuidade dos estudos, de maneira que vocês possam realmente estar aprendendo. Lembrando que, caso precisem, podem entrar em contato para nós sanarmos qualquer dúvida que ficar durante as atividades. Iniciamos com a semana 1 do PET 1 e vamos discutir o assunto trabalhado nesta semana, que é o gênero relato pessoal. Discutiremos um pouquinho do que é o relato para nós entendermos as questões propostas sobre esse gênero. O relato pessoal é uma narrativa, ou seja, narrar é contar histórias, e a história contada é um fato ou um acontecimento que marcou a vida de uma pessoa. Quando nós falamos pessoal, isso quer dizer que a pessoa escreve ou conta algo que aconteceu consigo mesma. É possível, na leitura desse texto, percebermos um pouco das emoções, dos sentimentos que o narrador pretende transmitir. Como todo texto narrativo, possui os elementos principais da narrativa, que é personagem, tempo, lugar, espaço, narrador, que é aquele que está narrando, contando a história, e os fatos, que formam todo o enredo da narrativa. Além disso, podemos observar o uso dos tempos verbais no pretérito, o passado, já que consideramos que está relatando algo que já aconteceu, que marcou a vida. A linguagem, ela costuma se adequar aos diferentes tipos de leitores, ou seja, um leitor mais jovem ou um que possua maior experiência de vida, dentre outros aspectos que podem ser observados. Então, o relato é um gênero textual do tipo narrativo, apresenta os principais elementos da narrativa e é um relato de um acontecimento que marcou a vida de uma pessoa. Sobre esse gênero, as questões da semana 1 são as seguintes. Vamos ler, discutir as questões para auxiliar vocês nas respostas. Não trataremos de respostas aqui, apenas uma leitura para ajudar. Antes da apresentação das questões, o PET traz uma recapitulação do que foi visto ali sobre gênero textual, que nós acabamos de fazer. Depois vem as atividades. Leia o texto seguinte. Minha fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente. A gente vê aqui, ó, minha fuga, esse minha, um pronome pessoal, e vimos aqui relato. Então já percebe-se aqui as características do gênero relato pessoal. Não vou fazer a leitura do texto, para que o vídeo não fique muito extenso. Vamos à primeira pergunta. Qual o tema tratado pelo relato pessoal lido? O autor desse texto, o narrador desse texto, ele trata de qual assunto? Ele fala sobre o quê? Ele relata qual fato marcante na sua vida? 2. A narradora personagem utiliza a primeira pessoa para escrever o texto. Qual a importância do uso da primeira pessoa para um relato pessoal? Por que relato pessoal escrito em primeira pessoa? Reflita sobre o assunto e responda. 3. Qual das alternativas seguintes apresenta uma característica do gênero relato pessoal que está presente no texto Minha Fuga da Coreia do Norte, relato de uma sobrevivente? Você tem 4 alternativas e você vai observar. Dentre essas alternativas, qual apresenta uma característica do gênero relato pessoal e está presente nesse texto? 4. A leitura desse texto pode nos fazer lembrar de um problema social presente em nosso meio, a xenofobia. Você sabe o que é isso? Procure, leia o significado dessa palavra. Após isso, escreva um pequeno parágrafo dando ideias
de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Temos aqui duas questões. Primeiro, você vai pesquisar, descobrir o que é xenofobia. De repente você já até sabe, mas pesquise, se informe para você entender o que é. A partir do momento que você entender o que é xenofobia, você vai escrever um parágrafo onde você vai apresentar algumas ideias de como podemos acabar com a xenofobia em nossa sociedade. Para as atividades da semana 1, só essas questões. Então, cuidem-se, fiquem bem, qualquer coisa entrem em contato, façam as atividades, não deixem atrasar e até a nossa próxima aula.